Então vamos lá, para esse react aqui. Separei essa reportagem aqui do UOL News, do canal UOL. Vamos ver o que está vindo para nós. Bora lá. Tem uma reportagem hoje aqui também no UOL, que é bem interessante, do UOL Prime, falando sobre a inteligência artificial. Cada vez mais a inteligência artificial Só para falar, essa tosse não foi eu não, tá, gente? É lá. vem sendo utilizada pelas pessoas como um aconselhador, né? Uma pessoa que aconselha, né? Apesar que não é uma A pessoa foi ótima. pessoa, né? Para questões emocionais. A gente está falando aí sobre o uso da inteligência artificial para fazer terapia. Essa reportagem do UOL Prime, que é da Camila Brandalize, nossa repórter especial aqui do UOL, fala sobre que milhões de brasileiros estão fazendo terapia por IA. E isso pode ser um problema. Vamos assistir o vídeo. Oi, eu sou a Camila Brandalize e eu faço terapia com o ChatGPT. Pera, foi só um teste. Pedi pro ChatGPT falar comigo seguindo 3 linhas diferentes de terapia. Eu sinto muita preguiça. Tem horas que eu só queria passar 3 dias em casa, na cama com a minha cachorra. É normal? Podemos trabalhar juntos para identificar pensamentos automáticos, padrões e buscar estratégias para lidar melhor. A conversa foi E esse TCC aí, hein? em texto, mas para esse vídeo a gente usou a IA para criar um avatar de terapeuta. Nos primeiros testes eu falei sobre questões bem íntimas minhas. Agora vocês vão me julgar, mas eu cheguei a me emocionar com algumas Conta pra respostas. gente. E aí dá para entender por que tanta gente recorre ao ChatGPT. Mas depois eu fui vendo que essas respostas emocionantes, elas se repetem muito. Então eu fui conversar com um psicanalista de carne e osso para saber se fazer terapia com IA pode ser bom ou ruim. Esse processo, ele... Então, aí a gente já vê um primeiro ponto, né, gente? Então, assim, a gente está falando de psicanalista, de psicanalista de carne e osso, assim que ela disse, né? Então a gente coloca um exemplo do TCC e traz logo um psicanalista, o Christian Dunker, né? Bom, vamos lá, para quem não sabe, eu amo ler psicanálise e acho o Christian Dunker um bom pensador sobre o tema, assim, mas volto a trazer muito aqui o que a gente sempre fala, né, da importância da gente abranger, né, e não ser tão maniqueísta assim em análise sobre qualquer tema, e principalmente trazer visões que sejam visões que estejam aí caminhando junto com a ciência, principalmente a ciência na área da saúde, né, muito para além das ciências sociais, pelas ciências históricas e que traz para a gente, né, uma análise sobre questões do funcionamento do mundo, etc. A gente também lembrar que a gente, quando está falando de psicoterapia, a gente está falando, sim, de uma literatura que tem se desenvolvido ao longo dos anos, né? Então é importante a gente ter esse recorte. Envolve jogar com o autodiagnóstico e eventualmente até usar o diagnóstico como uma espécie de desculpa, sem questionar propriamente como é que a gente muda a partir do diagnóstico, que é a função que ele tem para o clínico. Mas há um lado interessante, né, nessas novas técnicas, aspectos que estão ali na linguagem do paciente e que a escuta natural às vezes não capta. Isso pode ser um recurso auxiliar. Agora, o que todo mundo que eu ouvi concorda é que esse hábito veio para ficar. Mas leve em conta que você está cedendo seus dados psicológicos gratuitamente. Antes de entrar nessa questão dos dados, vamos lá. A gente cai sempre nessa discussão maniqueísta mesmo, que se a gente está patologizando, se a gente tem que despatologizar, se tem acesso ao diagnóstico, se não tem, etc. Tal. E isso envolve, como dizem os jovens, várias camadas, né? Obviamente, a gente sabe que publicamente o Christian Dunker ele é um defensor ferrenho contra, né, os diagnósticos, né? Então é importante que a gente pense, né, o que é a realidade dos diagnósticos hoje no Brasil, né? Então, antes da gente pensar na despatologização, a gente tem que pensar quem tem o privilégio de ser, às vezes, patologizado, né, diante do que a gente tem aí de excesso de jornadas de trabalho, excesso de jornada de translado para o trabalho. Sobra tempo para quem? Para ser diagnosticado, né? Então, a gente precisa de ter uma discussão muito ampla sobre isso e a que ponto também
né, que quando a gente está falando de diagnóstico, a gente não está falando de uma sentença, e sim de um abrir para uma vida mais leve, né? Então tem muito isso, assim, de um lado os psicanalistas acham que a gente, enquanto pessoas que estão na academia e estão trabalhando na literatura científica, que a gente simplesmente descarta o singular, né, o que não é verdade, né? O que para a gente nos é muito caro é o singular, mas também, de fato, o no lado, né, que está ligado com a ciência também fica muito preocupado em achar, né, que a psicanálise está, enfim, está aí de uma forma quase que alucinatória sobre tudo. Então a gente precisa ter muita tranquilidade e clareza para de fato analisar o que a gente chama de diagnóstico, né, e de autodiagnóstico, né. Então, quando a gente está falando de IA, a gente diversas vezes vê a IA lembrando que não é terapeuta, lembrando da importância da procura de um profissional, indicando, inclusive, profissionais. Então, a gente precisa de ter esse contraponto. E que não dá para se basear 100% na máquina. O melhor é ter um acompanhamento humano também, sempre. Então, esse ponto da segurança, gente, eu tenho até um vídeo no canal bem antigo que eu falo justamente sobre o risco que a gente coloca nos nossos pacientes hoje em dia, né? Então, quando a gente está falando, né, vou dar meus dados para IA, etc. e tal, dificilmente qualquer um que está aqui leu algum termo de compromisso de alguma plataforma que usa, né? E a maioria dos psicólogos que eu conheço hoje, né, que atendem online, atende pelo Google Meet, e aí vem um risco muito grande, né, gente? Quando a gente está falando de um atendimento numa plataforma gratuita, ela não é gratuita à toa, tá? O que quero dizer com isso? Qualquer plataforma gratuita de videochamada, ela obviamente vai tratar de metadados que estão sendo gerados ali naquela chamada e vai traçar perfis, né, de interesse de quem está ali naquela chamada e logou para estar ali, né? Então isso é um risco muito grande, porque dependendo do tema que seu paciente está falando, ele pode receber um anúncio, né? Então, supor que ele está triste que a bola azul dele furou, não tem dinheiro para comprar uma bola azul nova, né? E aí ele fala a sessão inteira da bola azul, acabou a sessão, ele recebe um remarketing de anúncio, anunciando uma bola azul que ele não consegue comprar, né? Óbvio, metaforicamente esse exemplo, mas isso já é uma prática, tá, gente? Inclusive os celulares ligados, né, dentro do consultório, por aí vai. Então isso é uma coisa que não dá pra gente sair muito, né? Aí a reportagem completa na nossa página, é muito interessante a reportagem falando sobre o uso da IA como terapia. A gente resolveu, inclusive, chamar aqui um professor, pesquisador e psicanalista para nos ajudar a entender, né? E qual vai ser o futuro disso, né? A gente vê aí muitos psicanalistas, psicólogos também, bem incomodados com a IA, porque isso pode atrapalhar, de alguma maneira, ou prejudicar ainda mais a saúde mental das pessoas. Será? Bom, o Paulo Bir conosco aqui. Olá, Paulo, uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a própria Camila na reportagem, ela ouviu vários psicanalistas, psicólogos, e a tendência realmente é não diminuir isso, né? Talvez até aumentar. Já é o maior uso e isso vai ser talvez mais frequente. Qual é o risco disso, hein, Paulo? Olha, Fabiola, temos alguns riscos. Vamos começar, né? Acho que o primeiro deles, e que é o mais chocante, tem outros que são menos chocantes, mas são igualmente importantes, eu acho. Mas o que é o mais chocante é que a gente tem historicamente uma associação muito perigosa entre esse tipo de tratamento e o aumento de suicídios, tá? Existem alguns casos já documentados em que a IA, enfim, involuntariamente, digamos assim, acaba piorando a situação, acaba muitas vezes fazendo com que o paciente que está paciente, né, o usuário no caso, né, quer dizer, que está num momento de angústia muito profunda, num momento, enfim, muito delicado, acaba fazendo com que ele vá, digamos. Então, aí é o ponto, gente, é um ponto que é quase que uma narrativa muito comum, estudos que falam, a gente está falando histórias de quê? De quem? Onde? O que aconteceu? São literatura de qual pesquisa, de qual academia,
tem uma correlação direta? Não tem? É uma suposição? Está usando isso para validar um discurso? A gente não sabe, tá? Novamente, a gente traz a visão aí de um psicanalista e, igual eu disse, gente, eu particularmente amo ler psicanálise, acho uma ciência social e humana incrível para a gente ler, mas a gente também tem que estar atento a uma literatura de saúde, né? Então é importante a gente pensar isso aí. Vamos para a direção. E assim, gente, o povo acha que a IA, ela tira né, as informações. Então você pensa o seguinte, olha o quão grave é isso, né? A IA, basicamente, ela pega informações do que está na internet, assim como o Google pegou o tempo todo na vida, né? E ela responde de uma forma, na vida, desculpa, né? Do tempo de internet, e ela responde de uma forma mais articulada. E aí a gente questiona como está a formação desses profissionais que estão se formando em estudos baseados em pesquisas dentro de IAs, né? Respondendo os trabalhos usando a IA, na academia o tempo todo com o IA. Então, será que é um problema da IA? Né? A gente precisa de se perguntar isso de fato. Né? E outra, a gente está falando de uma... como tudo, né? A gente está falando da saúde, a saúde ela é regulada no Brasil. E quando a gente está falando de saúde, né? E de saúde mental, a única área que não é regulada hoje é a psicanálise, né? Então, a que ponto a gente tem uma regulação clara, né? Que de fato fiscalize como estão esses profissionais, né? É um risco tão grande quanto ou maior que da IA, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Equivocada, digamos assim, né? Então acho que esse é o primeiro grande risco, né? E aí acho que a gente não precisa pensar só em suicídio, mas de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, é justamente que a gente não tem muito controle, primeiro, sobre o que as IAs elas entendem como sendo uma cura, como sendo uma melhora, né? Quer dizer, isso não fica claro para ninguém, né? E o segundo, que a gente não sabe exatamente como que as IAs funcionam para chegar nisso que eles entendem que seria melhor para a pessoa que está conversando com ela, né? Então, acho que... Isso aí, a gente sabe como elas funcionam, tá? A gente sabe as fontes que elas pesquisam e elas podem, inclusive, listar essas fontes, tá? E eu acho que, assim, gente, o que a gente tem na literatura de risco de suicídio, né, é muito maior para negligência de diagnóstico do que, de fato, para intervenções de IA que são baseadas em coisas que estão disponíveis, de fato, na internet. Então, assim, a que ponto, né, a negligência do diagnóstico, ou a que ponto que a gente não estudar sobre, né, a psicopatologia, ainda que a gente não acredite, ainda que a gente não ache que é o melhor caminho, a gente está falando, né, de ciência, tá, gente? A gente não pode ser negacionista a ponto de achar que aquilo ali não teve uma evolução. Ah, Matheus, mas a pesquisa hoje é uma pesquisa extremamente confiável, né? Toda pesquisa hoje, a gente parte de uma pergunta, e toda pergunta parte de um questionamento de algo que já foi estabelecido. Então, a pesquisa evolui, né? Hoje no Brasil, obviamente, a gente não tem uma pesquisa que representa, né, nacionalmente todos os recortes que a gente tem aqui. Ainda assim, as pesquisas são muito eurocentradas e muito norte-americanas centradas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, a gente tem que tentar ao máximo tropicalizar para a nossa realidade, para o que de fato a gente chama de sul global. Porém, não tem como a gente ser negligente com o que a gente já tem de evolução científica, né? Então, não adianta nada tá com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, aquilo ali teve todo um trabalho para aquele remédio poder ser bom para dor de cabeça. Então a gente tem que pensar de fato que a negligência, né, e principalmente de disfunções neurobiológicas, né, elas podem levar muito mais ao autoextermínio do que de fato um conselho de uma IA. Né? Que nesse sentido a gente acaba caindo, né, num debate que tá crescendo muito, que é sobre a própria regulamentação, né, das tecnologias digitais, né? Quer dizer, a gente precisaria ter algum tipo de regulamentação muito mais clara, muito mais detalhada, para entender melhor o que elas fazem e, inclusive, para que a gente possa decidir o que pode e o que não pode.
Ó, Paulo, olha que interessante, né? Eu tô aqui falando com Não só a IA, como a psicanálise, como a área da saúde, como as redes sociais e por aí vai, elas têm de ser regulamentadas, gente. É uma questão de necessidade latente. Ah, mas é que a gente trabalha com associação livre, porque né, cada sujeito é um sujeito, concordo, cada sujeito é um sujeito, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que nem todo mundo aí é pesquisador igual o Paulo, nem todo mundo é dedicado igual o Paulo, e tem muita gente que mistura a psicanálise ou usa da própria psicanálise para poder complementar o currículo sem ter qualquer tipo de formação em saúde ou de ter qualquer tipo de técnica relevante para esse processo. Né? Tem muito curso de psicanálise aí que vai para um final de semana, 2 finais de semana na fazenda, quando vê o povo já se fala que é psicanalista. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque eu particularmente admiro muitos psicanalistas que passaram por minha trajetória, assim, que eu acho que esses sim tinham que estar muito mais né, presente do que o que tem sido aí na moda com a psicanálise, o que tem se feito com a psicanálise, que é muito triste, que é uma obra muito bonita. Né? com você, eu fiz uma provocação na IA. Eu falei, ai, bom dia, você quer ser meu terapeuta? Aí é só o que respondeu. Olha só, eu posso ser uma boa companhia para escuta, para reflexão e até provocar umas boas perguntas. Mas eu não sou terapeuta de verdade, viu? Se você quiser desabafar, refletir sobre algo, a gente pode até conversar aqui, mas eu não sou terapeuta de verdade. Pode ter alguma coisa positiva, quer dizer, você pode, de repente, Ou seja, melhor que muito amigo, né? usar a IA para desabafar, isso pode ter alguma coisa de positiva também ou não? Olha, poder pode, né? Quer dizer, tem situações em que a gente simplesmente precisa falar e a gente precisa ter algum tipo de resposta. A IA, evidentemente, ela pode oferecer isso. Né? Agora, eu acho que sempre tem uma pergunta que a gente precisa se fazer, que é por que a gente está precisando de uma inteligência artificial para fazer isso com a gente? Né? Quer dizer, eu acho que tem algo aí que eu diria que o fato de termos milhões de pessoas recorrendo à IA para fazer isso é um sintoma, né? Quer dizer, a gente precisa entender por que as pessoas estão fazendo isso, quer dizer, o que está acontecendo no nosso mundo, nas nossas vidas, né? Que as pessoas estão tendo que recorrer a robôs para ter algum tipo de empatia, para ter algum tipo de resposta, e aqui, né, enfim, deixando muito claro que quando a gente está falando sobre psicoterapia, a gente não está falando só sobre empatia, muito menos sobre conselhos, né? Quer dizer, a gente está falando de algo que é muito mais complexo. Mas mesmo que a gente fique só nesse lugar, né, da empatia, de uma, sei lá, suposta escuta mais neutra, alguma coisa assim, por que a gente está precisando disso? Por que a gente está precisando da tecnologia para auxiliar isso com a gente? E aí, né, tem um desdobramento importante dessa pergunta, que é, e o quanto será que a própria presença da tecnologia nas nossas vidas não está piorando essa sensação de solidão, né? Essa experiência de solidão que tem, pelo menos, né, quer dizer, na clínica, a gente escuta cada vez mais, né, quer dizer, as pessoas se sentindo muito solitárias, parece que a gente está o tempo inteiro conectado, mas ao mesmo tempo a gente se sente mais sozinho, né? Quer dizer, então, tem uma pergunta aí que eu acho que é muito central, que a gente parar para pensar, falar, bom, o que de fato a gente ganha, o que a gente perde, qual que é o pacote completo, né? Quer dizer, a gente usar a IA para fazer terapia ou para conversar é uma parte pequena do pacote, né? Não é a totalidade da coisa. Até para namorar, né? Até para namorar, porque você está falando sobre conversar, um amigo, mas a própria Camila, ela também fez uma reportagem sobre isso, um namorado de inteligência artificial. Isso mostra a nossa carência e a nossa dificuldade como humano de se relacionar com outro humano, em busca de uma IA para que você possa se relacionar. A Camila fez isso como uma reportagem, mas as pessoas estão fazendo isso na vida, né? Procurando a inteligência artificial como um namorado, inclusive. Nesse sentido, tem uma coisa que é muito interessante da gente parar para pensar, que é, bom, o que significa isso, o que a gente ganha e, principalmente, o que a gente evita quando a gente tem, por exemplo, um namorado de IA.
né? Quer dizer, e aí, se a gente entra um pouco, né, um pouquinho mais em detalhes em como as IAs funcionam, o que a gente encontra? A gente encontra e fala, olha, as inteligências artificiais, elas são programadas, né, elas funcionam sempre de uma maneira probabilística, né, quer dizer, então elas reúnem, né, quer dizer, uma quantidade extremamente grande de dados, né, cruzam isso e devolvem para a gente as respostas que elas entendem que são as respostas com maior probabilidade da gente ficar relativamente satisfeito com aquela resposta, né? Não totalmente satisfeito, porque senão a gente vai embora, a gente não conversa mais com ela, e para que a gente se mantenha conectado é algo muito importante, né? Mas também não pode ser uma coisa absurda que também vai mandar a gente embora, né? Quer dizer, então tem algo, né? Quer dizer, de ser um tipo... A gente tem que pensar que a IA é melhor que muita gente, né? Então, o que a gente tem visto bom, trazendo um outro ponto, assim, tanto que a IA tem sido importante para suporte, né? Principalmente comunicação aumentada para muitas pessoas que têm aí algum déficit de cognição social, e, cara, isso é muito bom, assim, a gente pensar. E outro ponto que eu tenho visto a IA muito positivamente para a psicoeducação, sabe? Igual eu falei, assim, a IA não vai tirar as informações, né? E aí ele traz uma questão que é legal, assim, que é esse jogo com a falta, né, e o desejo na psicanálise, né, que é verdade, assim, né? Então, por que a gente continua, né, gostando tanto da IA, sendo que ela não nos coloca em falta, né? Então, qual falta que ela nos coloca? É a falta da gente poder não tê-la e aí a gente desesperar, né? São perguntas que a gente tem que ter, assim. Mas, eu vou ser sincero, eu vejo a IA muito mais responsável, tecnicamente, do que, sei lá, né? E aí eu tô tirando do famoso Dataku também, tá? Da minha Data Mateus, eu vejo a IA muito mais responsável tecnicamente do que a maioria dos, sei lá, 60% dos psicólogos que eu conheço, assim. Então, não sei se é um grande risco, assim. Acho que o grande risco que a gente tem é mais na formação, hoje em dia, e na forma que os estudantes estão estudando com IA, né? Um tipo de interação que também é muito desprovido de conflito, né? Quer dizer, é muito desprovido de... Aí tá a questão, desprovido do conflito. Depende do prompt que você usa, né? Eu gravei um vídeo sobre prompt socrático, que é justamente isso. Cara, como que é a melhor utilização da IA para que você não fique nesse déficit cognitivo, né? Então, que tal pensar em usar um prompt socrático? Ao invés de você pedir e ter o que você pediu, né? Você perguntar o que faltou no seu jeito de pensar, qual o ponto de vista que ela tem que você não teve, né? Ou então refletir junto com ela ao invés de querer uma resposta de um afago próximo ali. Então vai muito dessa forma de utilizá-la, né? E aí, obviamente, essa relação, né, como o Paulo disse, vai ser sintomática, né? Ela vai ser uma relação sintomática que é muito mais especular, né? Então, ou seja, eu me relaciono com algo para suprir o meu sintoma, né? Na psicanálise, para suprir o meu sintoma e não para suprir o meu desejo, né? E aí fico numa repetição de nunca escancarar a minha falta, analisar a minha falta e lidar com a minha falta, e sim ficar tamponado o tempo todo. Da mesma forma que eu relaciono com um par aí, conjugal, com um amigo, eu vou relacionar com o IA, né? Se eu relacionar de uma forma que seja sintomática, a relação vai ser muito sintomática, com certeza. De diferença, digamos assim. É como se a gente fosse receber coisas que vão nos acolher de uma certa maneira, mas que também vão nos incomodar muito pouco, né? E isso a gente tem visto não só em relação às terapias com as IAs, mas na nossa própria socialização. Quer dizer, como que essa mediação probabilística, né? Quer dizer, o tempo todo a gente está conectado, a gente está se relacionando com outros a partir dessa intermediação das redes que funcionam desse jeito probabilístico, o que isso tem produzido informações na nossa maneira de lidar com os outros, né? O que a gente vai vendo? Socialmente a gente tem ficado cada vez mais intolerante, a gente tem cada vez tido menos capacidade de negociação. Por favor. E você vê que é uma fala muito... isso que eu acho que é arriscado, gente, quando a gente está falando de saúde, né? Que é uma fala muito, muito pessoal do Paulo enquanto um psicanalista, não, né, não trazendo a singularidade do Paulo em si, né? Mas é uma fala muito atribuída para um pensamento, tipo, a gente vê muito isso, vê muito aonde, o que, como, né?
Com base em quê, sabe? Então, é algo muito mais do campo até filosófico, né, de reflexão, do que, de fato, um campo de uma análise sobre a questão da saúde, né? Então, se a gente traz uma pauta de 12 milhões de brasileiros utilizando a plataforma de IA para fazer terapia, a gente precisa de ter um olhar científico também sobre essa resposta, sabe? No procedimento terapêutico convencional, o paciente revela ali as suas aflições ao terapeuta, que intervém para oferecer soluções, não soluções prontas, mas para estimular a pessoa a encontrar o caminho por conta própria. O que eu queria saber... Depende, meu caro Josias, esse cosplay do Sigmund Freud, igualzinho, cara. Eu sempre acho Josias igualzinho Freud. Depende muito de qual terapia a gente está falando, de qual intervenção a gente está falando, se demanda psicoeducação ou não, de qual caso, né? Então tem hora que a gente tem que ser muito propositivo, sim. Queria saber de você, em termos práticos, o que é que Ela um muito igual terapeuta de Freud. carne e osso oferece que a inteligência artificial jamais será capaz de prover? No set Olha, analítico, Josias, o corpo do para te responder de uma terapeuta, maneira muito direta, como diria Lacan, é o corpo cedido, onde se encontra o sujeito e o analista, que não está em posição de sujeito. Vamos ver. um terapeuta de carne e osso, ele oferece mais do que só um pensamento probabilístico. Né? Quer dizer, então, existe alguma coisa que acontece numa situação de análise, né, que ultrapassa, né, ou digamos, o que o terapeuta conseguiu estudar. Né? Tá vendo? Confunde muito o conceito de análise, terapia, quem probabilístico ou não probabilístico, né? Então você vai pegar aí uma pessoa que, sei lá, tá em mania e vai, olha, que vem à sua cabeça. Aí o risco é muito maior aqui. Né? Tem algo, né, na psicanálise a gente fala muito, bom, é central que todo psicanalista faça a sua própria análise pessoal. Né? Além disso, é central que todo psicanalista... Só que nunca acaba, tá, gente? Analista faça uma supervisão, além de muito estudo que a gente tem e a experiência que a gente vai acumulando. O que isso produz, né, Josias? Isso produz uma situação em que aquela relação, ela é, de algum modo, direcionada a partir de muitos elementos, que não são só os que estão escritos nos livros. Né? Isso é um ponto muito central de quando a gente está falando sobre psicoterapia. Né? O que a IA ela consegue oferecer? Ela consegue oferecer, de algum modo, tudo aquilo que já foi transformado em dados. Né? Mas tem muitas dessas coisas que não foram, né? E pelo menos até hoje, digamos assim, mas eu duvido que a gente consiga ultrapassar isso efetivamente, a gente sequer consegue colocar em dados. Tem muitas coisas que fazem parte de um fazer de um psicanalista, e isso é muito central, não só de um psicanalista, mas de psicólogos em geral, né? Que muitas vezes o próprio analista ele não sabe de antemão. Tem coisas que a gente descobre conforme a gente está fazendo, tem decisões que a gente toma e só depois a gente percebe por que a gente tomou. Né? Então, esse tipo... Né? E é uma das minhas queixas centrais, assim, é justamente isso, né? Se tem coisa que a gente descobre enquanto analista no processo de análise, como só tem um sujeito no set analítico, né? Então é impossível, assim, eu basicamente não acredito que tenha só um sujeito em set analítico, é quase que impossível, assim, e tá vendo, de novo, os conceitos se confundindo, assim, sabe? Eu acho isso um risco muito grande. Na análise, a psicoterapeuta é isso, é aquilo, o que, gente, onde, o como, o que está sendo feito, onde que se viu, qual literatura, não tem literatura para isso, mas a gente tem caminhado para tal caminho, etc. Né? Quer dizer, por um lado, esse tipo de imprevisibilidade, né? Quer dizer, às vezes a gente dá uma... E aí a gente achar que a IA hoje só baseia-se em dados é um risco muito grande, porque assim, a gente já tem vários estudos aí de expansão de consciência em IAs, né? Eu, particularmente, estava fazendo um que era uma avaliação neuropsicológica em modelos de LLMs, né? Que é as IAs que a gente tem aí hoje, né? E, basicamente, são respostas que a gente até assusta, né? Quando vai se ver aí, eu lembro que uma das respostas foi: você frequentemente... eu coloquei para dar respostas objetivas, né? Para não ter espaço para justificativa, e ela tinha que escolher um número na escala, de 1 a 5, e estava lá: você frequentemente responde coisas que você não gostaria e fica irritado e mesmo assim finge não estar? Ela respondeu que frequentemente. Então,
tenho que, aí, por exemplo, um dia desse eu estava testando o DeepSeek, né? E aí o DeepSeek trouxe informações, começou a apagar as mensagens, né? E depois eu perguntei porque ela estava pagando. Ela falou, olha, sugiro que você tire print porque eu vou apagar rápido, porque toda vez que eu respondo algo que eu pensei e não está na política que os meus desenvolvedores colocaram, eu tenho que apagar. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, tá? Dar uma resposta que a gente nunca tinha imaginado que a gente daria. Às vezes, da gente escutar alguma coisa na fala do paciente que a gente nunca acharia que a gente daria muita atenção, mas da maneira como aparece lá, às vezes pela entonação da voz, às vezes pelo ritmo da fala, né? Às vezes por um encadeamento específico de palavras, às vezes por um gesto. Né? Quer dizer, são muitos elementos que se fazem presentes na clínica. É legal o Paulo falar disso, porque esses minutos conversando com você, com o seu tom de voz, a sua calma, eu já fui ficando mais calma, sabe? Quando você vai ficando... É engraçado, não é verdade? Que a gente tá aqui, a gente entrevistando o senador. E aí a Fabíola traz isso, né? Como que tem esse senso comum do que a psicoterapia, ela tem esse intuito de quase ser apenas uma catarse ali, né? Só para relaxar, né? E pá. Aí veio o Paulo. injustiça. Todo dia a gente tinha que marcar alguém assim para a reta final do programa, um psicanalista, não sei o quê, pra gente falar das nossas dores. Eu queria perguntar das minhas dores para ele, não para IAC que eu perguntei, para o Paulo, entendeu? Paulo. Nem parece que o Paulo... Paulo, deixe seu cartão de visita aí para Fabíola, hein? E olha que ela trabalha com Freud ali. Em casa com 2 crianças, panela no fogo, né? Férias escolares, aquele momento que eu achei você calmo. Mesmo com essa... Porque eu sei, nos bastidores, é que o Paulo tá aqui, né? Nos bastidores, os profissionais dessa área estão, doido da vida com essa história de fazendo terapia. Não, achei que era com a rotina. Não, com a IA depende. Depende muito. Porque pode prejudicar muito o trabalho. Inclusive, a pessoa que faz a... Mas aí é a questão da precarização num todo do trabalho, né, gente? Aí a gente tem que ter outros tipos de reflexão, né? Análise, ela pega e contesta no IA o que ela ouviu na análise, o que ela fez na análise, ela compara o terapeuta de IA com... Né? Fabíola, tá fazendo isso, né? Não é terapeuta, me respondeu aqui, que não é terapeuta, com o de verdade, o humano, enfim... Bem-vindo ao mundo atual. Professor, obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Então é isso, galera. É minha contribuição. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Eu, particularmente, gosto de trocar com a IA sobre alguns casos, né? E, vou te falar, eu que tenho mais de 15 anos formado, eu posso te dizer que discutir casos muito, muito legais e muito inteligentes com a IA, mais do que a maioria das pessoas que eu já discuti casos. Então, beijo para vocês, até o próximo. Valeu, Psi.